Boa noite. Tem alguém aí? Fala ok, por favor, aqui no chat. Estamos a postos. Ô, louco, hein? Vamos esperar dar 8 horas para que possamos começar. Ô, gente, vai chegando aí, vai falando boa noite, vai dando ok, vê se o áudio tá bom, fala se o áudio tá bom, não tá. Por favor. Oito horas nós estamos começando. Vou pegar meu celular. Dá meu celular aí, que não vi, vai ser. Beleza! Cheguei. Eu também cheguei. Vocês estão me ouvindo bem? Rosê, você está me ouvindo bem? O Du, tá chegando, tá ouvindo bem? Como é que tá aí a imagem? Ah, sim, tá ótimo. Oh, legal. Isso é bom. Yes. Tá linda. Ah, obrigado, hein? Vamos lá, então. Vamos ver que horas são. São 5 para as 8. Falta 5 minutinhos. Falta 5 minutinhos e a gente começa. Aí, Edu, obrigado, hein? Ó, o endereço aí, ó, no WhatsApp. Isso é ótimo. Vamos. Só entrar pelo link.
Boa noite, Marli. Seja bem-vinda, Marli. Boa noite, Ale. Beijo. Estamos aí, hein? A live vai começar daqui a pouquinho. Nós vamos estudar aí o capítulo onde nós paramos da obra Entre o Céu e a Terra. Vai ser o capítulo 21. Capítulo 21. Para mim aqui, a hora tem 6, a hora tem 10, a hora tem 3, a hora tem 1. É uma loucura. Marli conseguiu, é isso mesmo, conseguiu aí, ó. Estamos me vendo na TV, pois é. Não é um vírus que vai fazer com que a gente não se vê, não é verdade? Esse vírus veio para aperfeiçoar o nosso instrumento físico. Não tenham dúvidas. Para que nós possamos evoluir, nós temos que estar em condições, inclusive em corpos melhores, mais aperfeiçoados, mais bonitos. Marisa, oi, Mar, beijo. E o Marcão tá do seu lado aí, não? Gente, falta um minutinho. E eu gostaria de começar como nós começamos lá no nosso Esperança de Luz, né? Vamos começar com uma breve prece. Vamos fazer uma prece juntos, todos nós. Se vocês quiserem me seguir mentalmente, por favor. Vamos lá, então. Mestre, Senhor, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para que possamos aprender um pouco mais sobre as leis que regem a vida, os nossos destinos, os nossos aperfeiçoamentos. Mestre querido, que essa luz esteja em nossos lares, iluminando cada um de nós que aqui está nessa noite de hoje. Vamos vendo o nosso lar protegido, portas de entradas com uma rede luminosa, para que aqui só possam permanecer e adentrar os que estiverem e vierem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que possa haver saúde, paz, harmonia e, sobretudo, amor. Que Deus ilumine nossa reunião, nosso bate-papo, e assim damos por início essas atividades na noite de hoje. Que assim seja. Fico feliz de vocês estarem aí, não é? Gostaria que tivesse mais gente Queria que tivesse mais pessoas, que eu sei que tem pessoas que nos acompanham na sala, e parece que o número é até maior esse que está aí. Então, eu esperava maior, mas não tem problema nenhum, pelo contrário, né? Se tivesse só eu e a Rose, eu faria. Olha, gente, então vamos para o capítulo 21 do livrinho, ó, Entre o Céu e a Terra, né? Entre a Terra e o Céu, ou melhor, capítulo 21,
chama-se conversação edificante. Vamos ver o que André Luiz escreve para nós e que nós possamos aproveitar para o nosso cotidiano, não é? E é um capítulo interessante que eu li ele anteriormente. Então, vou começar aqui. Quando regressávamos ao nosso círculo de trabalho e de estudo para articular novas providências de auxílio a favor dos protagonistas da história que a vida estava escrevendo, concluí que não me cabia perder a oportunidade de mais amplo entendimento com o nosso orientador, com alusão aos esclarecimentos que nos fornecera acerca do perispírito. Nós já tivemos a oportunidade de estar falando sobre perispírito, certo? O perispírito, o corpo espiritual, não é? Entre o perispírito e o corpo físico fica o do pretérito, onde está o centro de forças do espírito, né? Onde é os chakras que nós falamos na nossa última aula antes do coronavírus, certo? Então, esse do pretérito aí, justamente aí, nesse corpo, é que está focalizado, né, os nossos pontos energéticos. E esses pontos energéticos, eles começam pelo coronário, né, frontal, aí vai para o laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, básico. E os superiores está ligado ao intelecto, os do meio, cardíaco, gástrico, ali está ligado ao sentimento, e o básico às sensações que nós temos, né? Emoções, sensações. Então, esses são basicamente, falando aí de uma forma muito básica sobre essa parte energética dos nossos corpos. Por que eu estou falando isso? Porque aqui ele vai citar algo interessante. Olha só que interessante que ele vai falar aqui em seguida. Assim como o homem comum mal conhece o veículo em que se movimenta. Qual é o veículo que nós nos movimentamos? O corpo, claro. Ignorando a maior parte dos processos vitais que beneficia e usando o corpo de carne à maneira de um inquilino estranho à casa em que reside. Também nós, os desencarnados, somos compelidos a meticulosas meditações para analisar a vestimenta em que nos servimos, de modo a conhecer-lhe a intimidade. Então, aqui no mundo físico, temos o instrumento, o carro, né? É o nosso instrumento base, que é o nosso corpo, e no mundo espiritual, o corpo espiritual. Então, ele fala aqui de ignora os processos vitais que beneficiam o corpo. Porque esses pontos de energias que eu citei, ligado ao corpo denso, né? Do perispírito, do pretérito ao corpo denso, esses centros de energia, eles funcionam energeticamente, porque eles assimilam a energia em que recebemos. Entende? Então, por isso que, se nós vivemos num ambiente muito, muito ruim, energeticamente, nós adoecemos. Por quê? Porque o nosso corpo se alimenta de energia também. Não é só de comida, não. Né? De energia também. Então, quando nós estamos com um padrão mental elevado, nós estamos o quê? Ingerindo remédio. Por quê? É alta carga energética. Entenderam? Como que é a coisa? Então, é o que ele falou aqui, uma coisa importante, né? É ignorado a maior parte dos processos vitais, sem dúvida nenhuma. Né? Então, olha só
que o espírito, ele não só se resume apenas a um corpo físico, não é? Ou somente a um perispírito, não. Há diversos outros corpos que nós já falamos, do pretérito, os corpos mentais, e aí vai, certo? Continuando aqui a leitura, olha. Então, foi o comentário sobre essa energia em que o corpo se alimenta e que as pessoas desconhecem. Efetivamente, em novas condições da vida espiritual, passamos a apreciar com mais segurança o corpo abandonado à terra, penetrando o segredo de sua formação, desenvolvimento, sustentação, desintegração, mas somos desafiados pelo enigma de um novo instrumento que passa a utilizar. Que enigma é esse? O corpo espiritual, certo? Olha só que na vida espiritual utilizamos o corpo perispiritual, que ele também absorve energias, certo? Em dimensões maiores, os espíritos não necessitam de alimentos físicos, a não ser as dimensões muito próximas à Terra, mas em dimensões acima, um pouco mais, bem acima, se alimentam de energia do próprio Sol, o plana do Sol, não é? As energias que vêm do universo. Então, olha lá, continuando. Lidamos na vida maior com o carro sutil da mente, pelo menos na esfera em que situamos, acentuando pouco a pouco o nosso conhecimento quanto às peculiaridades que lhe dizem respeito. Então, o corpo espiritual, o perispírito, você desencarnado, não é? A sua mente, ela é muito sutil. E ela absolutamente se manifesta, não é? Ao seu corpo. Então, é muito mais fácil ver uma pessoa nervosa, irritada, uma pessoa, pelo quê? Pelo aspecto energético que o corpo dela exala. Até mesmo aparece, é visual, não é? Vocês lembram na obra Nosso Lar, quando o André Luiz foi atender aquela pessoa berrando nos portões da cidade de Nosso Lar, e um dos seguranças, né, um dos personagens falaram para André Luiz, falar o seguinte: não abra o portão, porque essa moça, ela tem problemas seríssimos de ordem mental. E ele falou: que problemas é esse que eu não consigo visualizar? E aí ele teve mais atenção no aspecto do aspecto mental daquela senhora e viu diversos pontos negros, né? E a pessoa que estava, esse personagem que estava do lado do André, falou: cada ponto desse significa um aborto que ela cometeu quando aqui estava, né? Ela trabalhava numa clínica de aborto. Então, quando o André Luiz começou esse personagem começou a questionar essa senhora, aquela coitadinha que estava pedindo pelo amor de Deus para ser socorrida, deixou de ser, porque ela começou a usar a blasfemar contra eles ali naquele momento. Então, eu só estou relembrando essa história, para quê? Para vocês possam notar que ela está alinhada no que o Clarencio está falando aqui, né? Continuando, reparei que Hilário, pela expressão dos olhos, demonstrava não menor anseio de saber. Encorajado pela atitude do companheiro, desfachei a primeira questão considerando. Vamos ver qual é a primeira questão. Olha que questão, gente. Essa questão tem muita gente que me pergunta e eu tenho certeza que vocês já ouviram essa pergunta muitas vezes. Olha só que interessante isso. E, continuando, André. Escrito aqui, ó: inegavelmente será difícil alcançar equilíbrio que nos outorgará o trânsito definitivo para a eminência do espírito puro.
Puxa vida, como é que será, né? O espírito puro, como que funciona esse corpo? Olha lá que ele escreve. Ah, sim, diz Clarencio. Concordou o ministro com grave entono. Grave entono, quer dizer, ele elevou a voz, ele pôs uma voz mais poderosa, mais firme. Ele mudou a sua tonalidade de voz. Para que estivéssemos na crosta, um vaso tão aprimorado e tão belo quanto o corpo humano, olha que beleza, hein? Sabedoria divina despendeu milênios e séculos usando multiformes recursos da natureza no campo imensurável das formas. Então, para que nós possamos ter esse corpo aqui hoje, né, essa raça mãe aqui hoje, nós utilizamos muito tempo, mas é muito tempo, né, para que ele venha se aperfeiçoando e vai se aperfeiçoando, vai se aperfeiçoar ainda mais. Olha lá. Para que venhamos possuir o campo imensurável das formas, para que venhamos possuir o sublime instrumento da mente em planos mais elevados, não podemos esquecer que o Supremo Pai se vale do tempo infinito. Para Deus, tempo para ele, ou para nós também, né? É que nós aqui estamos regidos pelo tempo do planeta, translação e rotação, mas somos criaturas imortais, tá certo? O que é uma encarnação para a imortalidade? Milésimo de segundo? Nem isso, talvez, certo? Olha só que interessante. Quem lembra daqui da sua encarnação 200 encarnações atrás, não é? Pois é. O tempo passou, nós estamos aqui hoje. Olha, que coisa, hein? Então, olha lá. Para aperfeiçoar e sublimar a beleza e a precisão do corpo espiritual, que nos conferirá os valores imprescindíveis à nossa adaptação à vida superior. Então, nossos corpos espirituais, eles serão adaptados, aperfeiçoados por nós, certo? Então, ó, aquela história, a criatura vai encarnando, desencarnando, e o corpo perispiritual, com a sua conduta, com a sua moral, com a sua inteligência, ele vai ficando menos material. Quanto menos material é o corpo espiritual, mais para cima você vai subindo, mais para cima você está, vai subindo, até o momento em que você perde, né, esse corpo, porque ele vira uma matéria tão rarefeita, certo? Mas olha só o que ele escreve, que interessante. A precisão do corpo espiritual que conferirá os valores imprescindíveis para a adaptação à vida superior. Ou seja, nosso corpo espiritual que nós hoje revestimos, desencarnados, não tem condições em estagiar em cidades superiores. Não temos condições. Nosso corpo não é possível isso, não é? Não é possível de forma nenhuma. Ainda ele é muito material para viver em cidades superiores. Para que nós possamos chegar lá, nós temos que trabalhar muito o nosso intelecto e o nosso coração. Olha lá, ó. Compete-nos, então, observou Hilário, atencioso, atribuir importante papel às enfermidades na esfera humana, qual, se todas estarão no mundo, desempenhando expressivo papel para a regeneração da alma. Olha que ponto de vista magnífico, gente, não é? Doença é ruim? Lógico que doença é ruim. Mas, na verdade, ela está o quê? Ela está fazendo com que o espírito evolua e aprenda. Mude a sua rota, né? Porque se não houvesse a doença, nós íamos morrer diabéticos, né? Então avisa, ó, tem diabetes, você vai lá e vai tratar, para que você não morra, porque você morra, mas que você viva, né? Porque ela vai o quê? O que a diabetes vai fazer com você? Vai te disciplinar, principalmente na alimentação. Não é verdade? Você não estava numa rota, não mudou a rota? Olha que ponto positivo é isso, não é? Então, olha só
o problema que o mundo está atravessando hoje, certo? Vamos fazer essa analogia aí, pensar um pouquinho, que a gente vai ver que é mais bom do que ruim, certo? Somos criaturas imortais, não é? Somos criaturas imortais. Esses que estão desencarnando, se desencarnar com um vírus, chegar do outro lado mais aperfeiçoado, foi positivo, não foi negativo? Deus é a bondade. Não tem nada que nos desfavoreça, tudo nos favorece, é o progresso. É assim que nos ensina o Espiritismo. Progresso. Ó, cada centro de força, continuando André Luiz, cada centro de força, ponderei, exigirá absoluta harmonia perante as leis divinas que nos regem, a fim de que possamos ascender rumo do perfeito equilíbrio. O segredo, então, é o equilíbrio. Equilíbrio é o segredo da vida. Sim, confirmou Clarencio. Sim, confirmou Clarencio. Nossos deslizes de ordem moral estabelecem a condensação de fluidos inferiores. De fluidos inferiores, de natureza gravemente no campo eletromagnético de nossa organização, compelindo-nos a natural cativeiro no derredor das vidas começantes, as quais nos imantamos. Olha isso, gente. Olha só essa informação que André Luiz dá. Eu vou ler de novo, ó. Sim, confirmou o Clarencio. Nossos delizes de ordem moral estabelecem a condensação dos fluidos inferiores. E aonde vai ser condensado esses fluidos inferiores? No corpo espiritual. Certo? E esse fluido vai aumentando, vai se desenvolvendo, até que surge a doença física. Entendem? Que interessante isso? E essa energia condensada no corpo espiritual, ela funciona como se fosse um imã, certo? Para a correção, para o equilíbrio. Entendem? Por isso que nós adquirimos doenças. Nós atraímos para o quê? Para equilibrar o nosso campo eletromagnético. Entenderam? É aquilo que ele fala aqui, ó. Na natureza gravitante no campo eletromagnético de nossa organização, compelindo-nos a natural cativeiro ao derredor da vida, começantes as quais nos imantamos. É a imã mesmo, é o que eu estou falando para vocês, imantamos, não é? Eu falei isso ontem, eu fiz o vídeo ontem, falei isso e vou repetir. É por isso que criaturas pegam o coronavírus e, para umas, é uma gripe forte, desconfortável, dor no corpo, mas é uma gripe, na boa, né? Passa. E para outros, não é, tá certo? Ah, mas tem pessoas que são mais idosas, têm problema de saúde. Também, é verdade isso. Mas nós só vemos, na Itália, por exemplo, um vírus absolutamente agressivo e que estão matando, já matou crianças, já matou jovens, né? Já matou pessoas de 30, 40 anos de idade. Então, olha só que interessante. Bom, voltamos para cá. A importância da mente, hein? A potência do pensamento positivo. Não vamos perder esse foco nesses problemas que nós estamos tendo aqui, que eu vou falar para vocês uma coisa, isso vai passar, viu, gente? Logo nós vamos ter a vacina aí, tá? Eu estava participando da live da Mônica Medeiros e o espírito que ela estava falando por meio dela, falou justamente isso, o espanhol, né? Que a vacina vai ser descoberta rapidamente, não é? Eu não sei o que é rapidamente para ele, mas é rapidamente. Eu acredito que não vai demorar muito para que isso aconteça, entendeu? Mesmo porque acho que eu ouvi uma notícia hoje que eles tinham já localizado um anticorpo que conseguia derrotar o vírus. Eu acho que eu ouvi essa notícia hoje, se eu não me engano.
Então, olha só que importante isso, certo? Vamos continuar aqui, olha lá. Hilário induziu mais longe as próprias indagações e perguntou. Imaginemos, contudo, olha só essa pergunta, gente. É essa pergunta que eu estava me referindo anteriormente, não é a anteriormente, é essa aqui, ó. Olha que pergunta que o Hilário, porque o Hilário é hilário mesmo, né? Ele faz perguntas mesmo absolutamente interessantes. Olha só a pergunta que ele fez, Clarencio, e que nós perguntamos. Eu já tive esse tipo de pergunta em sala de aula, não é? Olha só que interessante. Imaginemos, contudo, um homem puramente selvagem. Então, imagine um homem selvagem. O corpo espiritual é mais rarefeito ou é mais denso? Mais denso, é claro, não é? A situar-se em plena ignorância dos desígnios superiores que se confia os delitos indiscriminados. Então, esse homem selvagem, ignorando as leis, confia delitos de forma indiscriminada, certo? Continua a pergunta. Terá nos tecidos sutis da alma, o perispírito, as lições cabíveis a um europeu civilizado que se entrega à indústria do crime? Vocês não fizeram essa pergunta já? Não é verdade isso? Poxa, mas como é que será que funciona isso? Não é a lesão no corpo? Veja só, não estou falando nem valor do crime. Não é isso, não é, porque o que vale é a intenção e o conhecimento. O selvagem não tem conhecimento, não é? E aí? Certo? Não sabe o que é certo e o que é errado. Olha que interessante, né? Então, o nível é outro. Mas ele está indo além. Ele está falando do corpo sutil, do perispírito. Vai lesar o corpo físico? Ele fazendo crime de forma indiscriminada? Comparando-se a um homem civilizado na Europa? Clarencio sorriu compreensivo e acentuou. Vamos lá para a resposta, então. Vamos ver o que o Clarencio fala. Sigamos devagar. Comentávamos ainda há pouco o problema da evolução, das formas primárias da natureza. O corpo espiritual foi iniciado também pelos princípios rudimentares da inteligência. É necessário não confundir a semente com a árvore. Olha a analogia que ele faz. Semente e árvore, não confunda. Semente é semente, árvore é árvore. Não é? Ou a criança com o adulto. Uma criança comete erro. Ela é julgada como se fosse um adulto? Não. Não é, gente? Olha lá. Embora surja a mesma paisagem de vida, Ponto. O instrumento perispirítico do selvagem deve ser classificado como plataforma, protoforma humana, extremamente condensado pela sua integração com a matéria mais densa. Está para o organismo aprimorado dos espíritos algo enobrecidos, como um macaco antropomorfo. Está para o homem bem posto das cidades modernas. De novo, está para o organismo aprimorado do espírito algo enobrecido, como um macaco antropomorfo. Está para o homem bem posto nas cidades modernas. Quer dizer, é uma diferença gigantesca, né? Gigantesca de um para o outro. O que um levou, o que um já caminhou, o outro nem sonha em caminhar ainda. E a nível de evolução, claro.
Em criaturas dessa espécie, a vida moral está começando a aparecer e o perispírito nelas ainda se encontra enormemente pastoso. É absolutamente denso. Ele está falando aqui pastoso. Olha só. Vocês já leram obras mediúnicas falando de regiões abaixo da crosta, bem profundo, em que os espíritos lá, eles estão tão materiais que parece que dá a impressão que eles estão encarnados? Olha aí, vem, né? Olha só. Justamente. Quanto mais ignorância, mais materialidade. Ó, por isso que nós temos... Ignorância, eu digo experiência, né, gente? Não é só intelecto, não. O intelecto se envolve com a experiência. Ninguém entende aquilo que não exerce. Né? Ninguém consegue assimilar aquilo que não entende. Olha lá. Vamos continuar. Em criaturas dessa espécie, a vida moral está começando a aparecer no perispírito. Nelas mostra enormemente pastoso. Por esse motivo, permanecerão muito tempo na escola da experiência, como bloco de pedra rude sobre marteladas, antes de oferecer a si mesmo a obra-prima. Despenderão séculos e séculos para rarefazerem, usando múltiplas formas, de modo a conquistar as qualidades superiores que, utilizando-lhe a organização, conferir-lhe-ão novas possibilidades de crescimento consciencial. Imaginem quantas reencarnações nós tivemos para chegar nas condições que nós estamos hoje. Isso é uma bênção, gente. Nossa, isso vale muito a pena, não é? Isso é um patrimônio incomensurável. Olha só. O instinto e a inteligência, pouco a pouco, se transformam em conhecimento e responsabilidade. Conhecimento e responsabilidade. Não é? Não adianta ter conhecimento e não ter responsabilidade. Nós vimos muito conhecimento e pouca responsabilidade. Então, o espírito consciente é um espírito, aquele que tem plena certeza da responsabilidade de tudo aquilo que ele faz, de tudo que ele pensa, tudo que ele sente. Então, importante isso, a responsabilidade aí junto. E semelhante renovação ortoga ao ser mais avançado equipamentos de manifestação. O prodigioso corpo do homem na crosta terrestre foi erido pacientemente no curso dos séculos, e o delicado veículo do espírito, nos planos mais elevados, vem sendo construído célula a célula, na esteira dos milênios incessantes. Que interessante, hein, gente? Olha o que ele falou, olha isso. O prodigioso corpo do homem na crosta terrestre vem erigindo pacientemente no curso dos séculos. Esse é o corpo, é verdade, vem se aperfeiçoando. E o delicado veículo espiritual, quem é o veículo espiritual? Perispírito, o corpo espiritual. Nos planos mais elevados, vem sendo construindo célula a célula. Olha que interessante. Célula a célula. A gente acha que só tem célula aqui, né? Oh, que ignorância, né, gente? Célula a célula. Na esteira dos milênios incessantes. É lindo isso, maravilhoso. Vamos lá. E com um olhar significativo, Clarence concluiu, até que nos transfiramos de residência, aptos a deixar em definitivo o caminho das formas, colocando-nos na direção da esfera do espírito puro, onde nos guarda os inconcebíveis ou os imagináveis recursos da suprema sublimação. Então, nós temos capacidades, sequer nós sonhamos.
né? E se você quer ter uma ideia dessa capacidade, é só olhar Jesus, que é o nosso modelo e guia. É o ser mais evoluído que nós conhecemos nesse mundo, nesse planeta. O que Jesus foi capaz de fazer? Né? É o que nos aguarda a ser desenvolvido por nós. Entenderam isso? Olha lá. Calara-se o instrutor, mas o assunto era por demais importante para que eu me desinteressasse dele apressadamente. Fala aí o André Luiz, né? Sempre querendo aprender. Recordei os inúmeros casos de moléstias obscuras de meu trato pessoal e aduzi. Lembra do André Luiz? Lá, o médico passando para ele o diagnóstico, por que ele estava com aquelas lesões no corpo perispiritual. E por que ele estava com lesão no corpo perispiritual? Porque o corpo espiritual também é composto de células, não é? É também orgânico. É orgânico menos material, mas é orgânico. Olha lá. Que coisa interessante. Olha lá. Recordei inúmeros casos das moléstias obscuras no trato pessoal e aduzi. De certa medicina escreveria gloriosos capítulos na Terra, sondando com mais segurança os problemas e a angústia da alma. Com certeza. Gravá-la mais tarde. Confirmou Clarencio, seguro de si. Um dia o homem ensinará ao homem consoante as instruções do divino médico. Olha, a instrução do divino médico. Qual foi a principal instrução do divino médico? Amor, claro. Não é? O amor. Que a cura de todos os males reside nele próprio. A percentagem quase total das enfermidades humanas aguardam origem no psiquismo. Aqui, ó. Por isso que eu achei importante passar a fazer aquele vídeo, né? Que nós traçamos essa rota segura. Cuidar do psiquismo. Sorridente acrescentou: orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça, crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doença em seus instrumentos de expressão. Certo? Hoje isso, gente, não é mais teoria. Hoje isso é certificado pela ciência. Então, esse livro, escrito em 1954, até era teoria. Hoje isso é referência. Certo? Você vai fazer um tratamento de câncer, independente qual seja o tipo de tumor, a primeira coisa que um oncologista vai falar para você é o seu sentimento. Certo? A importância da alegria, a importância do otimismo. Vai ter dificuldade? É dificultoso, sim. Mas tem que mirar lá na frente na cura. Entende? Porque o seu estado emocional influencia diretamente os tumores. Tanto para o bem, sumindo, tanto para o mal, aumentando. Entende isso? Então, olha só, a doença, o começo do capítulo, a doença servindo para reconduzir o espírito na harmonia e no progresso da evolução. Certo? Ao lado, tudo concorre para o bem. Não existe nada que é mal. Tudo é o bem. Questão de ponto de vista. Continuando aqui o nosso querido Clarencio. Sorridente no objetivo de aprender, observei. Aí o André Luiz, né? É por isso que temos nos vales purgatoriais, depois do túmulo, a morte e não... A morte não é a redenção? Vou ler de novo, ficou confuso. É por isso que temos nos vales purgatoriais, depois do túmulo, a morte não é a redenção? Claro, sem dúvida nenhuma. Gente, a morte não é libertação. Se a gente continuar vivendo do jeito que a gente vive, arregado à matéria, é perturbação. Entende?
Ligado à matéria, eu digo, é os nossos valores mesquinhos, egoísticos, né? E outros mais que a matéria nos transforma, o orgulho. Então, criaturas que desencarnam nesse estado emocional, a morte não vai ser uma libertação para eles. Você pode estar certo disso. Está certo? Então, isso aqui não é a doutrina do terror nem do medo que fala a igreja, é céu e inferno. Não é isso que eu estou falando, não. Cada um segundo a sua obra. É nisso que eu estou falando. Eu não estou falando de um céu e de um inferno. Aquele inferno que você não sai nunca e aquele céu que você está lá fazendo sei lá o quê. Não é isso. Não é esse conceito, não, que eu estou falando aqui. Eu estou falando aqui que você é responsável, nós falamos de responsabilidade por aquilo que você sente, por aquilo que você pensa, por aquilo que você faz. E essa responsabilidade, às vezes, se enclausura e não te liberta. É o que nós encontramos em diversas reuniões que nós participamos de Desobsessão e que o Espiritismo comprova isso na maioria das casas que tem esse tipo de tratamento, né? Esse tipo de assistência. Olha lá. Nunca foi, esclareceu o ministro bondoso, o pássaro doente não se retira na condição de enfermo, não só porque lhe arrebente a gaiola, o pássaro doente não retira na condição de enfermo, tão só porque lhe arrebente a gaiola. O enfermo é uma criação de almas desequilibradas que se ajuntam assim com o charco, é uma coleção de núcleos lodacentos que se congregam uns aos outros. Imã, certo? Então, não está falando daquela dor física, né? Um pássaro batendo numa gaiola, ele vai doer, vai danificar a parte estrutural física. Não é isso. Ele continua aqui, não é? E lá nós vamos encontrar, nessa situação desequilibrada ou harmoniosa, seres que harmonizam conosco. Que nosso pensamento flui como um campo eletromagnético de atração e afinidades. Olha lá. Quando de consciência inclinada para o bem ou para o mal, perpetramos esse ou aquele delito no mundo. Realmente podemos ferir ou prejudicar alguém, mas antes de tudo, ferimos e prejudicamos a nós mesmos. Claro. Sem dúvida. Quando nós ferimos e prejudicamos alguém, estamos ferindo e prejudicando a nós mesmos, porque nós estamos lesando o nosso corpo espiritual, que vai amanhã pedir reparação. Olha, deu para entender? Então, vocês percebam, gente, a ignorância das trevas? Entende? Porque eles estão fazendo mal para eles mesmos. E muitos lá não são ignorantes, não. Eu até retiro o que eu disse. Muitos lá são inteligentes e sabem muito bem disso. Mas eles gostam do poder, né? Eles gostam do poder. Olha lá. Se eliminamos a existência do próximo, a nossa vítima receberá do outro tanta simpatia que em breve se restabelecerá nas leis de equilíbrio que nos governa, vindo muitas vezes ao nosso auxílio, muito antes que possamos recompor os fios dilacerados da nossa consciência. Então, esse que às vezes encarna pela nossa mão, ele tem uma condição muito melhor que a nossa, que na verdade ele vem nos auxiliar, não vem nos vingar, ele vem nos auxiliar. A gente encontra isso muito nas nossas reuniões de obsessão de segunda-feira. Muitos espíritos que foram mortos, espancados, principalmente os nossos irmãos, os escravos, é eles que vêm buscar aquele que o maltratava, né? Nós vimos isso, sempre a gente vê esse tipo de história, né? Esse tipo de conto ali, não é? Quando ofendemos essa ou aquela criatura, lesamos primeiramente a nossa própria alma.
uma vez que rebaixamos a nossa dignidade em espíritos eternos, retardando em nós as sagradas oportunidades do crescimento. Estamos retardando a nossa evolução quando nós fazemos o mal. Certo? E é interessante a gente notar isso, porque se todos os cristãos do mundo entendessem na íntegra, né, que o amor é essencial, o mundo hoje, pelo menos o Ocidente, estaria totalmente diferente do que está. É? Nós estamos vendo aí a maior preocupação do Ocidente é conter o vírus por causa da economia. É a economia que importa para eles, não é? Você vê as movimentações dos governos, não é? Olha lá, sim, concordei. Tenho visto que afetivas paisagens de provação que me constrange a meditar. A enfermidade, como desarmonia espiritual, atolhou o instrumento, sobrevive no espírito. As moléstias conhecidas persistirão por muito tempo na esfera torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. A dor é o grande e abençoado remédio. Reeducar-nos atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação e polido no fulcro anímico de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada da vida eterna. Olha, gente, que oportunidade aí, né? Tem uma coisa nesse mundo que não tem, é santo, certo? Se nós não teríamos vírus, não é? Olha lá. Depois do poder de Deus, é a única força capaz de alterar o rumo do nosso pensamento, compelindo-nos à indispensável modificação com vista no plano divino, a nosso respeito, e de cuja execução não poderemos fugir sem graves prejuízos a nós mesmos. No nosso domicílio, porém, estava agora à vista. Aí o André Luiz chegando no domicílio de novo, voltando, né? Infelizmente aí. Os raios dourados da manhã varriam o horizonte longínquo. Despediu-se o ministro paternal. Aquela era um dos momentos em que, desde muito, se devotava ele à oração. Olha só que interessante isso, né, gente? Aqui, então, encerra esse capítulo, né? Esse 21º capítulo do livro Entre o Céu e a Terra. Vocês notaram quanta informação foi dita para que nós possamos superar a dificuldade que está aí fora, não é? Vocês notaram quantas informações foram ditas para a nossa evolução? Nós, espíritas, nós não evoluímos porque a nossa vontade é pífia, não é? Porque se a nossa vontade fosse realmente uma vontade, nós estaríamos em melhores condições, não é? Vontade junto com humildade, né? Porque tem pessoas que têm a vontade, mas não têm a humildade. É complicado, certo? Então, uma coisa é conhecimento e moral, né? E vontade, são coisas importantíssimas para a evolução de um espírito, certo? Senão, não evolui. Porque se não tiver vontade, não vai a lugar algum, certo? Alguém tem alguma pergunta aí para que nós possamos seguir aí para o nosso encerramento? Já fazem 53 minutos que nós estamos aí, que eu estou aqui falando. Vamos. Alguma pergunta, gente, por favor? Quem está aí? São 10 pessoas que estão linkadas com a gente. Deixa eu ver aqui. O que tem? Estou vendo pelo Zap. Ô, Lucinha, um beijo, meu amor. A Vivi postou no grupo do Esperança uma oração linda lá, viu, gente? Depois a gente confere, é importante, a gente tá centralizado sempre.
Conhecer, querer, humildade e atitude. É isso mesmo, Isabel. Esse aí é a teoria, né? Muitas vezes o que nos falta é a prática, mas é essa mesmo, tá certo, é isso mesmo. Né? Tem pessoas, amigos nossos de coração, quando a gente que trabalha ombro a ombro num centro espírita, a gente fala qualquer coisa para ele, é um mimimi danado, né? É uma coisa horrível, certo? Então, veja só que ele sabe, essa pessoa sabe de humildade, mas o exercício da humildade não subiu para a consciência ainda. Está abaixo, né? Está aqui no chakra do laríngeo, não está aqui, ó, no frontal, não subiu para o coronário ainda, entendeu? É uma amedota, claro. Mas você veja que não é um, nem dois, nem três, não. É muitos, não é? E eu vou falar para você ainda que o Esperança, da onde nós fazemos parte, que eu faço parte também, nós somos poucos e não tem muitos, mas centros maiores, isso é um horror, não é? Isso é uma coisa descabida, tá certo? É uma coisa temerosa. Aliás, o ser humano é uma coisa complicada de conviver. Ah, verdade, Rose. Isso aí. Enquanto as nossas mentes, o nosso orgulho governar nossas mentes, vírus vai ter de todo tipo. Esse não vai ser o primeiro, não vai ser o último, não é? E eu vi ontem esse espírito espanhol falando pela Mônica Medeiros. Coloca aí Mônica Medeiros aí, ouvem, é legal ele falando. Eu achei muito interessante. Ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele, que tá falando mesmo? Do governar orgulho governa as massas. Ah, ele falou uma coisa importante, que o vírus que estava, lembrei agora, ele falou o seguinte, que o vírus que estava na China, que a origem é da China, parece que isso é uma verdade mesmo, quando ele foi para a Europa, na Europa, ele teve uma mutação e se tornou muito mais agressivo. Entende? E ele comentou uma coisa interessante. Veja só o karma de uma Itália, de uma Inglaterra, não é? Da Espanha. Gente, os espanhóis foram absolutamente cruéis com os índios pacíficos aqui da América do Sul, aqui, não é? Mesmo que eles não fossem pacíficos, mas eles mais civilizados poderia ensinar isso aos índios, não é verdade? Olha só que interessante isso. Então, veja só, causa e efeito. Responsabilidade de novo, né? É o que a Rose falou, é verdade, é isso mesmo, né? Vai haver muitos vírus ainda e, infelizmente, nosso mundo, quando tiver lá para metade da regeneração para cima, eu acho que muitas coisas não vai ter mais nesse mundo, né? Olha lá. E outra coisa, né, gente? Vamos pensar o seguinte: o vírus é um princípio inteligente. Ele quer evoluir, filha. Não é porque ele quer evoluir. Tá certo? Ele deseja evoluir. E ele adora o organismo humano para fazer isso. Coitado. Certo? Pois é. O que às vezes me deixa triste, pois estamos sempre a aprender, porque não colocamos em prática e esperamos sempre que o outro faça. É verdade, é verdade, é verdade. E você sabe que momento crucial que a gente vai perceber isso claramente é quando a gente desencarna. A gente vai falar assim, puxa vida, eu não fiz nada. Que encarnação que eu fiz? Que encarnação foi essa? Que vida foi essa que eu fiz? Isso é o primeiro arrependimento, é de ter feito muito mais do que fez. Agora, você imagina aquele que não faz nada. Que vergonha que ele não sente no mundo espiritual. Não é? Aliás, é uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Não é? Como que sente o espírito na hora da encarnação? Os espíritos escrevem para ele mais ou menos assim: os bons sentirão aliviados, né? E felizes. Os maldosos sentirão vergonha. É só o amor que prevalece.
Não tem outra coisa, dona Clédice, não existe outra coisa. Eu sei que é uma dificuldade imensa para todos nós estar isolado, mas é uma coisa necessária, não é? Necessária mesmo porque a sociedade não está funcionando. Você vai sair lá fora, e aí? Vai fazer o quê? Está tudo fechado, as coisas não estão funcionando, não é? E o problema não é você, às vezes não é nós, eu como eu, assim, sou uma pessoa jovem, sadio, né? O problema não sou eu lá pegar o vírus, posso até desencarnar, mas o problema é você contagiar os outros, é falta de caridade, sem dúvida nenhuma, né? É falta do amor, é isso que você está falando aí. Então nós temos que pensar nisso tudo, certo? O que vale mais para nós, né? O amor ou não, né? Um amigo me dizia assim, um irmão meu lá, o meu irmão lá de Atibaia, conversando com ele falou assim, escreveu assim para mim: Richard, nós estamos entre a cruz e a espada. Eu falei para ele o seguinte: olha, eu fiquei por muitas encarnações na espada, agora eu vou escolher a cruz, porque eu estou cansado da espada. Muitas vezes vemos defeitos ou falhas nos outros, esquecemos dos nossos. Apontar o dedo é fácil, é muito fácil apontar o dedo, muito, muito fácil. É a coisa mais fácil no mundo, é o que a gente faz com muita facilidade. Aliás, eu vi uma reportagem na UAU hoje de manhã, interessante, sobre o isolamento das pessoas que fazem quimioterapia, né? E essa moça, ela começou a fazer, tem 22 anos, surgiu um câncer nela e ela começou a fazer quimioterapias para o tratamento do câncer. Então, ela fez a primeira e a segunda sessão. Aí, não era ainda a epidemia. Ninguém sonhava com a epidemia ainda. Estava lá no ano passado fazendo, né? E aí a família falando para ela: ai, filha, a mãe, o pai, o tio, a tia, os amigos, todos os amigos que gostam, todas as pessoas que gostam dela, isso não é nada, você vai superar, isso passa logo, você vai ver, você tem que focar na cura, e aquela história toda que a gente já conhece. Aí veio agora o isolamento. E eles estão todos, se falaram para ela ficar isolada, agora estão todos eles não sabendo o que fazer com o isolamento, né? Então ela comentou justamente isso na reportagem que ela fez. Poxa vida, eles falaram de mim, para mim, mas eles não fazem para eles. Olha aí, ó, veio aí, né? Veio aí somar aí o comentário que a Marli fez. É fácil mesmo, Mar, é muito fácil falar e é difícil fazer, né? Isso serve para todos nós. Oi, Vivi, um beijo enorme. Você estava aí desde o começo ou não? Que legal, legal que você está conectada, fico feliz, que bom. Então, gente, vamos encerrando o nosso bate-papo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Então, na próxima sexta-feira, às 8 horas, vamos fazer o capítulo 22, tá certo? Entre o céu e a terra. E vamos tentar, entre a terra e o céu, vamos tentar fazer não muito estendido para não ficar cansativo para vocês, né? Não, estava trabalhando, olha só, está trabalhando. Mas eu acho que essa situação que nós estamos vivendo não vai ficar por muito tempo, não. Eu acredito nisso. O Brasil é um país quente, né, gente? Agora tá certo que vai ter um problema sério, que as temperaturas estão descendo, e parece, alguns cientistas falam que o vírus não se dá bem, né, em temperatura alta. Alguns. Tem outros que é contra essa teoria, mas tem uns que falam, que eu já vi falando na internet. Tem uns que falam que o vírus não suporta temperatura alta. Mas agora nós vamos começar a passar uma temperatura mais amena para baixo. Vocês estão vendo aí o ventinho mais gelado? Tá vindo aí o outro agora aí, né? Essa época do ano tem muitos vírus circulando, então a gente pode ter alguns problemas mais em relação a isso aí. Mas a gente vai superar, né? Nesse mundo tem vírus para todos os gostos. Ah, legal, Du, joia. Gente, arrecadação de alimentação para as nossas cestas básicas.
Ô, Du, desculpa, eu vou dar... Não é desculpa, eu vou dar uma justificativa e não desculpa. Eu não estou saindo para nada, não é? Então, infelizmente, esse mês eu não vou conseguir contribuir porque não tem como eu me deslocar. Mas se você quiser comprar e mandar a nota para mim, eu te faço a transferência, tá bom? Se puder fazer esse favor, para mim seria maravilhoso. Eu não posso sair mesmo pelas condições em que eu estou aí, que nós, né, eu, minha esposa, minha filha, estamos vivenciando esse aprendizado magnífico, certo? Mas, bom, é o recado para todos aí, gente. Então, aqueles que puderem, né? O Du eu vi no nosso grupo do Esperança, ele falando do que passa para pegar, né? Os alimentos, certo? Então, aí, gente, se dispõe aí, por favor, né? Vamos ajudar, ainda mais agora, gente, o que tem de necessidade é uma enormidade, é uma coisa absurda, não é? E tem muita gente ajudando, viu? Nossa, quanta gente ajudando. Isso mesmo. Tudo passa, segundo Chico Xavier. Tudo passa. Né? Isso aí, tudo passa, segundo Chico Xavier. Tenha dúvida nenhuma, ele era um homem fantástico. Gente, um beijo enorme para vocês. Só um minutinho, só. Ô, Júlia! Vem aqui. A Júlia é louca para aparecer numa live, né? Então, eu estou chamando ela aqui para aparecer, para vocês falar oi para ela. Júlia, vem cá. Você não vai vir? Gente, um beijo, a vergonha não deixa. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer aí, está vindo aqui na minha mente, vamos fazer aí uma prece breve. Vamos pensar em nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que o seu manto de luz se estenda sobre todos nós, principalmente sobre os nossos doentes que estão agora em UTIs, enfermarias, pronto-socorro, que esse manto de luz possa iluminar, dizimar todas essas enfermidades. Mãe querida, junto do seu coração, nós lhe dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, Mãe de Jesus, Mãe querida, rogai por nós, os pecadores, Senhora, agora e na hora de nossa desencarnação. Que assim seja. Um beijo para todos. Antes de dormir, imagina aí um cilíndrico azul ou amarelo, né, em volta ao corpo, para que vocês possam estar protegidos. Um beijo do coração. Até mais, gente. Beijo. A gente se vê.